vai bloquear essa síntese. E assim a doença vai, isso vai parar, e isso ocorre em todos os efeitos antivirais. Os antivirais atuam dentro da célula, na síntese de novas partículas virais. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem o aumento milhões de vezes do interior de uma célula, onde você tem mitocôndria, você tem organelas, você tem retículo endoplasmático, e aqui você tem novas partículas virais dentro das células, e vão ser secretadas, né, para fora aos milhões, e assim vão infectar outras células, vão acabar indo para secreções, para saliva, para suor, para lágrima, e vai acabar também indo contaminar outras pessoas, além de outras células do próprio organismo. Né? Então, é assim que funciona a doença viral. Toda doença viral, mais ou menos, ela é a mesma coisa. Né? Só que você pode interferir ou não, prevenir ou não, dependendo da doença. Então, sarampo, cachumba, varicela, zoster, herpes. Então, a gente tem os antivirais ou a gente tem as vacinas. Né? Então, já não é tão um problema tão grande assim, dificilmente uma pessoa vai morrer por causa dessas doenças. Agora, no caso da coronavírus, nós não conhecíamos a doença, nós não tínhamos, né, como fazer, e não temos, né, como tratar com antivirais. Mas agora nós já temos as vacinas, infelizmente, cedo ou tarde vai acabar chegando para todo mundo. Né? Muito bem. E a odontologia, ela ficou muito na verdade, todos, a medicina, a odontologia, todo mundo ficou bem perdido, né, no começo. Né? A odontologia, logo no início, apareceram trabalhos como esse aqui, né? Esses chineses, onde eles mostraram que nas glândulas salivares, nos epitélio das glândulas salivares, existia uma proteína que se acoplava a proteínas virais, as spikes, com bastante facilidade. Tinha muito mais dessas proteínas, receptores virais, nas células das glândulas salivares, né? Existia 91,7% das pessoas, essa proteína contaminando o vírus ali. Então, existia até mais do que na própria células pulmonares, que é o órgão-alvo, né? Desse vírus. Então, isso levou uma certa apreensão, porque mostrava que a saliva realmente era um meio de contaminação da doença, e muito eficiente. Né? Porque se você tem essas partículas, se você tem essas proteínas virais receptivas, né? E você tem esses vírus das glândulas salivares, você vai ter o vírus da saliva e você vai ter muito contaminante trabalhar na boca, como realmente o é. Né? Mas isso trouxe uma preocupação que todo mundo começou a imaginar que poderia ter lesões bucais específicas desses vírus. Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá ok? Outra observação também é muito interessante para começar a falar sobre essas lesões, né? E é sobre esse trabalho feito por brasileiros, né? Que mostraram que, em uma revisão sistemática, que a principal alteração que a virose, né, que a Covid-19 produzia na boca, era a ageusia, né, a perda do gosto, né, ou a disgeusia, a alteração dele. Né? Você come um determinado alimento com um sabor e você sente um outro sabor. Né? E isso acontece nesses trabalhos todos, na síntese desses trabalhos, se viu que era a mais comum que acontecia na boca, era essas duas alterações funcionais, estava presente em 45% das pessoas. Esse trabalho foi muito interessante também, porque ele veio a interromper, na época, né, uma tendência que certas pessoas começavam a ver poucas de pessoas com Covid e tudo registrava como manifestação da doença. E não eram manifestações específicas das doenças, não eram lesões da doença específicas, primárias. Né? E aí, a análise que fizeram, chegaram à conclusão que era óbvio, mas as pessoas ficavam quase que neurotizadas com isso,
E aí se percebeu que o que se tinha nesses pacientes eram doenças secundárias. Era herpes simples, era zoster, não é? Era aftas, tinha língua geográfica, tinha líquen plano, tinha várias alterações que decorriam do estresse ou do nervosismo que a pessoa ficava, né? Bruxismo. Então, não eram lesões provocadas pelo vírus diretamente, e sim era alterações que ocorriam em função do estado de estresse, em função do estado emocional, em função do oportunismo de alguns vírus, como o vírus do zoster e do herpes, né, como as próprias aftas, essas situações. E aí esse trabalho jogou luz sobre isso, falando, não, calma aí, o que é da boca é a ageusia e disgeusia. Fora isso, são manifestações secundárias, são reações adversas, né? E aí, então, isso jogou uma certa luz, é um trabalho bastante interessante. Por outro lado, né, se viu também que outros trabalhos sendo publicados, né? E os brasileiros participaram muito intensamente desses trabalhos, jogando luz sobre o que nós não sabíamos. Era uma escuridão quase que absoluta no assunto, né? Quase não, absoluta, né? Então, por exemplo, esse grupo de Natal e de Campinas, né, de Campinas não, da Unicamp, aliás, de Piracicaba, o que eles observaram em um paciente? Eles analisaram umas manifestações que o paciente tinha histoquimicamente, viram que tinha proteínas do vírus nas glândulas salivares, né? nas células da mucosa, né? E não tinha outros vírus que eles procuraram, mas tinham o vírus, proteínas do coronavírus, ou seja, supostamente poderia ser manifestações clínicas de uma alteração, de uma doença específica da mucosa, mas isso não se confirma, né? Isso é um caso, né? Que foi muito bem publicado, esse é o trabalho de uma página só, que é bastante interessante, bastante incisivo, né? E é uma demonstração aqui, nessa cor acastanhada, é a marcação das células da glândula salivar com a proteína viral, né? Aqui nos tecidos epiteliais também. Então, é uma luz muito interessante que veio enriquecer o assunto, né? Esse mesmo grupo, né, de Natal e de Piracicaba acabaram publicando um outro trabalho muito interessante. Eles procuravam áreas eritematosas, áreas ulceradas de paciente com COVID e procuravam marcar se ali tinha proteína viral. No caso aqui dessas lesões, eles encontraram trombose em pequenos vasos, né? Então, uma manifestação da doença, que todo mundo hoje sabe, ficou fácil agora, né? No começo todo mundo ficou meio duvidoso, né? Os pequenos vasos do pulmão e do corpo e de outras partes também, o vírus está presente na célula endotelial e isso promove uma coagulação, uma formação de trombos. Os vasos pequenos, eles são como se fosse um espaguete no prato, né? Como está aqui nessa microscopia de varredura, os vasos da microcirculação de uma determinada área, de um determinado conjuntivo. Aqui você está vendo a mucosa alveolar, aqui é a gengiva aderida, né? Então, você está vendo a mucosa alveolar aqui, olha quantos vasos que tem aqui. É quase que transparente a permitir que nós visualizemos o que está acontecendo ali, né? Aqui é a parede vascular, cheia de vasos, né? E esses vasos são muito delicados, e aí a presença do vírus aqui acaba se associando a essas tromboses de pequenos vasos, que um pessoal de Ribeirão Preto, né, eles publicaram um trabalho sobre exatamente isso. Vendo, aqui é normal, no ventre da língua, olha só, a circulação normal. E aqui eles perceberam a existência de microvasos. Isso provocou um impacto bem interessante na literatura, mostrando que realmente esse vírus tem essa capacidade de fazer a coagulação desses pequenos vasos, o que pode levar à perda de certos órgãos que são vitais. E aí isso foi descoberto e foi visto que era possível de ser detectado no soalho bucal, no ventre da língua, que é igual à mucosa alveolar lá em cima, como eu mostrei anteriormente, né? Ou seja, são contribuições que foram feitas por pesquisadores brasileiros, né?
e não estou apresentando porque são brasileiros, estou apresentando porque são bons, são trabalhos bons e que, felizmente, feitos por brasileiros, é óbvio. Né? E, Professor, pois não, com licença, a gente já tem uma dúvida aqui. A pois Luísa não. perguntou por que o vírus causa ageusia e digeusia. A gente já tem essa relação de causa e consequência? Sim, tem sim. Eu vou explicar direitinho. Mas eu posso antecipar. O vírus tem tropismos. A gente não sabe qual é o tropismo absoluto do coronavírus. Se é exatamente célula epitelial, se é a célula neural. Essa resposta, né? Sabemos que ele gosta de alguns tecidos, mas qual é o preferido dele? Ou qual que é o exclusivo dele? Ou será que ele tem algum exclusivo? Geralmente, os vírus têm, né? Então, por exemplo, quando você tem um fio, né? Como aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um fio, né? Esse fio, ele é formado por outros pequenos fios aqui dentro, né? Então, o estímulo passa por dentro desse fio. Há todo um mecanismo de transmissão de estímulos elétricos através desse fio. No nervo é a mesma coisa. O nervo também tem os axônios, né? Tem a mielina e tem lá a conexão neural. Então, quando você amassa, quando você desorganiza esse fio, ele para de transmitir a energia elétrica. No caso dos nervos, é a mesma coisa. Agora, os botões gustativos, como se fosse isso aqui, nós temos 2.000 botões gustativos na língua. Se você pega essa tomadinha, esses botõezinhos, e amassa ou desorganiza eles por dentro, você vai ter uma perda da capacidade desse receptor captar o sabor. Então, a entrada do vírus no receptor, no botão gustativo, e nos filetes neurais, que vai transmitir para o cérebro o sabor, a presença do vírus ali desorganiza esse fio por dentro. Fica tudo normal externamente, a avaliação clínica é normal, mas o fio está alterado por dentro, está interrompido, está desorganizado. Então, nós temos 2.000 a 10.000, às vezes, conforme for o número, botões gustativos, né? Na língua. E aí você vai ter a desorganização deles. Agora, por que acontece em alguns pacientes e não acontece em outros? Aí você vai ter. Isso às vezes a gente não sabe. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 2.000 botões gustativos. 2.000. Vocês sabem o que é isso? É coisa que não acaba mais, né? Então, veja, em 10 dias, esse botão gustativo ele vai se refazer, ele se renova, é automático, é fisiológico. Cada botãozinho tem 50 fiozinhos neurais. Então, quando você tem uma ageusia, uma disgeusia, significa que esse sistema foi alterado. Oi? Professor, Alô? travou um pouco por uns 5 segundinhos, mas já voltou, Oi? tá? Sim, tá bom, eu já vou colocar aqui. Tá? Só um pouquinho. Parece que o computador ficou doido. Se tiver como conectar o cabo da internet no computador, no notebook, é melhor. O problema não é a internet, não. É que. Bom, primeiro que não dá mesmo, mas se desse, eu colocaria sim. E, isso.
Compartilhei a tela? Sim? Sim, está Sim. aparecendo já. Sim, ok. Então, veja. Então, vou continuar. Quantos filetes de botões gustativos nós temos? 2.000. Eles duram 10. Gosta de parasitar os filetes neurais e os botões gustativos, desorganizando os receptores do gosto. Então, é assim que ele faz. Aí você pode perguntar assim, mas, professor, como é que ele volta? Por que ele volta? É rápido? Por que é reversível? É porque, na verdade, opa, estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Sim. Sim. Interessante. Só um pouquinho, gente. Tem um pouquinho de paciência. Se ficar travando com a tela cheia, você pode tentar espelhar mesmo com a tela menor, que às vezes melhora. Realmente travou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar tudo e recomeçar com vocês, tá? Um minuto só, tá bom? Tá bom, tudo bem. Vou dar um pau aqui no computador. Só aguardar um pouquinho, tá, gente? Tá bom.